Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Convidamos todos para nos colocarmos em pé e abrirmos as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo de número 2. Juízes, capítulo de número 2. Juízes capítulo 2, versículo de número 7, que tem como título a infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e o sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Caás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após dele se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após doutros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram ao Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu nas mãos dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles. Amém? Quantos necessitam de oração? Oremos uns pelos outros. Também rogo as orações da igreja em meu favor e em favor de toda a minha casa. Oremos. Pai eterno, soberano Deus, glorificamos a Ti, Senhor, e Te agradecemos por tudo que Tu tens feito para conosco, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor e misericórdia, pela consolação do Teu Espírito Santo. Meu Deus, pedimos que a Tua bênção esteja sobre nós nesta noite. Ajuda o Teu povo, nos dá graça e força para que possamos caminhar sempre na Tua presença. Por isso, Pai, nós Te adoramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Irmãos, nós, a semana passada, começamos a falar para os irmãos a respeito desse texto que nós lemos, e nós estamos falando a respeito que para o crescimento espiritual é necessário estar debaixo de uma autoridade. E nós mostramos, irmãos, que a vida espiritual de Israel sempre girava em torno de dois pontos. Quando eles tinham um líder espiritual, eles também se aproximavam de Deus. Quando eles se afastavam de Deus, eles ficavam sem um líder espiritual. De maneira que quando o povo reconhecia, quando o povo percebia a situação que estavam vivendo, se arrependiam,
se aproximavam de Deus e Deus levantava alguém. E nós mostramos aos irmãos que no término dos dias de Moisés se levantou Josué. E Josué foi aquele que teve a responsabilidade de colocar o povo dentro da terra prometida. Cabia a Josué esta responsabilidade. E todos os dias da vida de Josué, após ele ter assumido o comando em Israel, a nação de Israel, a responsabilidade dele estava em guiar o povo, em guerrear com o povo e de colocar o povo na terra conforme havia sido determinado por Moisés. E nós falamos aos irmãos a semana passada a respeito também do anjo, como está no versículo 1 do capítulo 2, que o anjo do Senhor, ele sai de Gilgal, e nós mostramos aos irmãos o significado de Gilgal, que tem como significado do seu nome, ciclo de pedra, e mostramos aos irmãos o que representava Gilgal para os dias de Israel, e o que representa para nós nos dias em que nós estamos vivendo. E diz que o anjo do Senhor, ele sai de Gilgal e ele sobe até Boquim. E nós falamos aos irmãos a semana passada que Deus começa a exortar o povo de Israel, relembrando eles de onde Deus os havia tirado. E Deus disse: fui eu que tirei vocês do Egito, fui eu que coloquei vocês na terra que eu prometi. E Deus disse: eu jamais quebrarei o meu concerto. Então nós mostramos que o anjo do Senhor, Deus falava ao povo, mostrando que o povo tinha tomado uma direção diferente, mas que Deus, ele estava dizendo que ele não mudaria e ele não iria romper o concerto, a aliança que ele tinha feito a Abraão. E nós mostramos aos irmãos que o nome Boquim significa lamentados, aqueles que choram, lugar de choro, lugar de pranto. E diz que quando todo o povo ouviu o que o anjo do Senhor estava falando, a exortação que Deus estava dando, eles caíram em pranto e começaram a chorar. E por isso foi dado o nome àquele lugar de Boquim, pois ali havia lamento e choro. E depois que o povo lamentou e chorou, Josué mandou o povo para casa. Cada um voltou para o seu lugar. Nós observamos, irmãos, que no versículo 7 em diante, ele vai começar a tratar a respeito justamente da morte de Josué. Quando Josué, ele é sepultado, e nós observamos que o lugar aonde Josué foi enterrado, em Timnat-Heres, que significa porção do sol, ali foi o local que pertencia à herdade de Gideão, a tribo da qual ele pertencia. Então ele foi enterrado na sua herdade, ali no monte de Efraim. E nós observamos, irmãos, que depois dos dias de Josué, ficaram os restos dos anciãos que permaneciam no conhecimento daquilo que Deus tinha falado. Mas morrendo Josué, e também se terminando os dias daqueles anciãos que comandavam juntamente com Josué, diz que saindo aquela geração, se levantou uma geração que não conheceu os feitos de Deus na vida de Israel. Vamos deixar o celular para depois. De maneira, irmãos, que nós precisamos entender que a geração que estava se levantando após após Josué e após também os anciãos que comandavam com ele, o povo agora começa
a tomar um caminho diferente. E é justamente aí que entra o livro dos Juízes, que o povo fica sem ninguém para governar, e conforme o povo ia caminhando na sua maldade e no seu pecado, de tempo em tempo, diz a palavra, que Deus levantava um para que estivesse como juiz diante do povo. E aí nós vamos encontrar no livro de Juízes vários homens, e também encontramos mulher que Deus levantou para ser realmente alguém que estava diante do povo. Tinha momento que os juízes que eram levantados, ele comandava todo o território e julgava todo o território de Israel. Mas existia momento que se levantava um juiz que ele apenas era local, em uma determinada tribo, em determinada região, de maneira que o povo, irmão, ia andando longe e distante de Deus. O que aconteceu com Israel, irmãos, é justamente o que acontece muitas vezes nos nossos dias. Nos dias que nós estamos vivendo, nos dias que Israel está vivendo, aconteceu com Israel a mesma coisa que acontece nos dias de hoje, por causa do comportamento. Era o comportamento de Israel que afastava ele de Deus. É o comportamento da igreja que vai afastando Deus do meio do seu povo. Deus, ele não muda aliança. Não sou eu, irmãos, que tenho que fazer com que Deus permaneça. É o meu comportamento, é a minha maneira de ser, é a minha maneira de servir, é a minha maneira de estar, é que faz com que eu esteja perto de Deus. O que é que faz, irmãos, eu me afastar de Deus? É o meu comportamento. Se o meu comportamento não é um comportamento de crente, se o meu comportamento não é um comportamento de cristão, se o meu comportamento não é um comportamento de um homem de Deus, se o meu comportamento não é um comportamento de um homem, de uma mulher, de um jovem que serve e que teme a Deus, irmãos, é certo que eu começo a me afastar de Deus. E Deus estava dizendo para Israel: foram vocês que pecaram, foram vocês que erraram, foram vocês que transgrediram, foram vocês que foram para distante. Deus estava dizendo: eu não rompo a minha aliança, eu não quebro a minha aliança, eu não desmancho a minha aliança, eu não aniquilo aquilo que eu falei, aquilo que eu prometi eu faço, aquilo que eu disse eu vou realizar, aquilo que eu disse que ia fazer, eu vou fazer. Mas tem uma coisa, vocês precisam ficar perto de mim, porque perto de mim vocês vão sentir a minha glória, perto de mim vocês vão sentir a minha unção, perto de mim vocês vão ter a minha proteção, perto de mim vocês vão ter a minha graça, perto de mim vocês vão ter a minha misericórdia, perto de mim vocês vão ter a minha mão estendida, aleluia, sobre vocês, perto de mim. Ninguém vai prevalecer se vocês estiverem perto de mim. 1000 vai cair de um lado, 10.000 vai cair do outro, mas você não vai ser atingido. O que vai determinar isso é o teu comportamento, é a tua ação, é a maneira que você se comporta, é a maneira que você age, é a maneira que você fala, a maneira que eu me comporto aqui na igreja. Eu tenho que me comportar lá fora, a maneira que eu me comporto dentro de casa, eu tenho que me comportar na universidade, a maneira como eu me comporto, aleluia, no meio da minha família, que me comporto dentro da igreja, eu tenho que me comportar aonde eu trabalho. Por quê, irmão? Porque o meu comportamento me aproxima de Deus ou me afasta de Deus. O meu comportamento deixa eu pertinho de Deus ou deixa eu distante de Deus. O meu comportamento é que faz eu sentir a comunhão com os céus, ou o meu comportamento que me afasta e eu começo a sentir a comunhão com o inferno. Como está o teu comportamento? Aleluia, era o comportamento de Israel. E nós vamos ver na leitura que nós realizamos, que diz que Josué morreu, foi sepultado, e também congregada toda aquela geração de seus pais. Quer dizer, que todos os antigos partiram. Mas chegou agora, Ezequiel, uma geração que não conheceu o que foi feito a Israel. Oh, irmão, como é triste
Aleluia, quando vai chegando uma geração, e a Bíblia diz, uma geração vai, outra geração vem. Mas eu quero dizer, irmãos, que o perigo não está na geração que vai. Porque a geração que vai é a geração que aprendeu, é a geração que teve intimidade, é a geração que viu as maravilhas de Deus. A geração que vem é uma geração de uma cabeça diferente, é uma geração que quer fazer do jeito que Ele quer, é uma geração que quer mudança, é uma geração que quer as coisas diferentes, é uma geração, aleluia, que Ele é dono da sua própria vida, aleluia, mas também é uma geração que não vê a glória de Deus, que não sente a glória de Deus, que não vê o milagre de Deus acontecer. É uma geração que não ora, é uma geração que não consagra, é uma geração que não jejua, é uma geração que não tem compromisso com a palavra de Deus. E ter compromisso com a palavra de Deus, a Bíblia diz: aquele que é santo, santifique-se ainda, aquele que é puro, tem que ter mais pureza ainda, mas diz: aquele que é sujo, suje-se cada vez mais. Quem diz, irmão, que a minha geração, a nossa geração, precisa se aproximar de Deus. A outra geração passou, mas estava chegando agora, depois da morte dos anciãos, da morte de Josué, uma geração, irmãos, que estava levando as coisas assim, tanto faz como tanto fez. Está escrito, nada, isso tem problema. Mas diz aqui, isso é coisa de nada. E às vezes, irmão, nós queremos jogar a culpa tudo em Deus. É a vontade de Deus, é o desejo de Deus. Irmãos, Deus deu a cada um de nós um livre-arbítrio, e nesse livre-arbítrio Deus não interfere. Deus podia simplesmente chegar depois da morte de Josué e dizer: olha, aqui ninguém peca, aqui ninguém erra, aqui ninguém vai fazer a coisa diferente, aqui você vai ter que fazer do jeito que eu quero, porque eu mando, eu sou o Senhor, eu sou dono. Deus não, irmão, Deus está dizendo: olha, Israel, até aqui eu estive com vocês, até aqui eu andei com vocês, até aqui eu mostrei através de Josué e dos anciãos, aleluia, tudo aquilo que eu fui fazendo pelo deserto. De agora em diante é com vocês. Não tem Josué e não tem os anciãos. E foi se levantando uma geração que não tinha compromisso com Deus. Irmão, uma geração que não tem compromisso com Deus, irmão, é uma geração que não tem um líder, é uma geração que não respeita, é uma geração que não tem compromisso. E eu quero dizer para você: você quer ser abençoado, esteja debaixo de uma autoridade. Quem canta no coral quer ser abençoado, esteja debaixo da autoridade do maestro. Quem canta no conjunto das irmãs quer ser abençoada, esteja debaixo da autoridade da irmã que dirige o conjunto. Você, jovem, quer ser abençoado no conjunto da mocidade, esteja debaixo da autoridade daquele que está na frente do conjunto. Igreja, você quer ser abençoada, esteja debaixo da autoridade daquele que Deus constituiu. Isso, irmãos, é a bênção de Deus sobre a nossa vida. Eu quero ser abençoado, eu tenho que estar debaixo da autoridade do meu pastor. Sabe por quê, irmão? Porque feliz é aquele que sabe estar debaixo de autoridade, e feliz é aquele que tem uma autoridade sobre ele. Aleluia. Já pensou uma casa que não tem ninguém que mande? Imagina uma família que todo mundo manda. Imagina uma casa que cada um faz o que quer. A mulher grita de um lado, o marido grita de outro, os filhos falam mais alto do que o outro, todo mundo faz o que quer, irmão, é uma bagunça. A mulher limpa a casa, o marido chega com o sapato sujo, cheio de lama, e entra para dentro de casa. Um vai lá, pega um copo, usa, deixa lá, outro vai, pega um prato, deixa lá, aí daqui a pouco a casa está bagunçada. Todo mundo manda, todo mundo faz do jeito que quer, é uma casa sem autoridade. Mas quando a casa tem uma autoridade, irmão, quando você chega na porta da casa, você sente que a coisa é diferente. Por quê? Porque ali tem uma autoridade, ali tem alguém que comanda, ali tem alguém que dirige, ali tem alguém que está na frente. E eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus constituiu a igreja para ser a geração do arrebatamento, e nós temos que ser diferentes. Quem está esperando Jesus, levante a sua mão. Após a morte de Israel, de Josué, perdão,
se levantou uma geração que não conhecia. Irmãos, e quais foram os pecados daquela geração? Do capítulo 2, do versículo 7 em diante, quando você entra para o versículo 10 em diante, ele começa a dizer, versículo 12, diz a palavra do Senhor: deixaram o Senhor. Se o irmão observar, sempre quem fica desmantelado, ele sempre quer jogar a culpa em alguém. Ele joga a culpa no pastor, ele joga a culpa no dirigente do conjunto, ele joga a culpa no porteiro, porque maltratou ele quando chegou na igreja. Ele joga a culpa no dirigente do conjunto, no dirigente do departamento. Ele nunca joga a culpa nele. Mas a Bíblia diz que se queixa a alma vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E de Deus, irmãos, ninguém se esconde, meu maestro. Aleluia. Deus, quando começa a tratar, Deus começa a dizer: olha, eu quero dizer qual foi o primeiro erro de vocês. O primeiro erro de vocês foi porque vocês me deixaram. Vocês me deixaram. Irmão, quem deixa o Senhor, ele não tem direção, ele não quer ser guiado, ele não quer ser pastoreado, ele não quer ser cuidado. O salmista Davi, no Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu, o Senhor é o meu, o Senhor é o meu pastor. É meu. E o pastor, irmão, é quem vai guiando a ovelha. É o pastor que vai zelando, que vai cuidando. Mas Deus estava dizendo: a primeira coisa, o primeiro erro de vocês é que vocês me deixaram. Quando nós folheamos a Bíblia, nós chegamos lá no livro do profeta Jeremias. E lá no livro do profeta Jeremias, nós vamos encontrar, irmãos, Deus dizendo para o povo a seguinte palavra. Em uma tradução diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Olha, irmão, como é forte essa tradução. Numa outra tradução vai dizer maldades. Mas em uma outra tradução diz: o meu povo cometeu 2 crimes. 2. E Deus começa a dizer, irmão, porque Deus não tem esse negócio de meia palavra, não, de dizer, eu vou dizer por aqui, para poder ver se você entende. Não, irmão, Deus vai dar, e como a gente fala, aleluia, no nosso Nordeste, ele está na muleira. Para ver se a pessoa desperta, irmão. E Deus diz: olha, vocês cometeram 2 maldades para comigo. 2 crimes vocês cometeram. Primeiro, vocês me deixaram. Ô, irmão, sempre quando Deus começa a denunciar o pecado do homem, é a primeira coisa que ele toca. Por quê, irmão? Porque o homem, irmão, ele só anda por onde ele não deve andar se ele deixar Deus. Primeiro ele tem que deixar Deus. Para você pecar, primeiro você tem que deixar Deus. Para você adulterar, você primeiro tem que deixar Deus. Para você se prostituir, primeiro você tem que deixar Deus. Para você cometer uma idolatria, primeiro você tem que deixar Deus. Para você cometer uma feitiçaria, primeiro você tem que deixar Deus. Qualquer pecado que nós venhamos cometer, irmão, primeiro eu tenho que deixar Deus. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que não andarão 2 de comum acordo. E Deus só anda com você se você andar com Ele. Deus só entra com você onde Ele puder entrar. Aleluia. Deus é aquele que está dizendo: você cometeu o primeiro pecado, me deixou. E o que é que eles deixaram? Aí Jeremias, usado por Deus, diz: o manancial de águas vivas. Aleluia. Vocês me deixaram. Foi a primeira maldade, foi o primeiro crime. Deus estava dizendo: eu sou um manancial de águas vivas. Deus está dizendo: olha, aqui não falta água. Eu sou uma fonte que vai gerando, jorrando água constantemente, de dia e de noite, de noite, de dia, de dia, de noite, de noite, de dia, de dia, de noite, de noite, de dia, de dia, de noite. É uma água, é um manancial de águas. Mas vocês me deixaram. Segundo crime, vocês resolveram cavar para vocês mesmos. Vocês cavaram para si cisternas. Ó, irmão, a pessoa deixa Deus, o manancial de águas vivas,
e começa a cavar para si mesmo. Eu preciso daqui nada? Aqui mesmo. Eu mesmo vou cavar. Aleluia. É aquele momento que ele diz: eu não preciso da orientação de Deus. Eu não preciso que Deus diga para mim o que eu faço, o que eu não faço. Eu não preciso que Deus diga se eu estou certo ou se estou errado. Eu não preciso da presença do Espírito Santo de Deus. Eu não preciso de nada disso. Aí eu vou cavar para mim. Eu deixo a fonte de água, o manancial de águas, que eu não fiz nada para cavar. Eu não fiz nada para ter água. E Deus está dizendo assim: bebe, bebe. Bebe, eu tenho água. Está com sede? Tome água. Você quer mais água? Eu tenho água. Você ainda está com sede? Tome mais água. Aleluia. Mas eu digo: eu não quero esta. Eu vou cavar a minha própria água, a minha própria cisterna. Aí eu saio cavando. Sabe por quê, irmão? Porque eu sou cheio de eu sou cheio de razão, eu sou cheio da minha vontade. Eu sou cheio, irmão, dos meus princípios. Mas Deus não está atrás, irmão, de homens dos seus princípios. Deus está atrás de homens e de mulheres que respeitem os seus princípios, que respeite o seu caráter, que respeite a sua palavra. Deus está atrás de uma geração, irmão, que tem compromisso com esta palavra. Aleluia, eu tenho que agir, aleluia, conforme está aqui na palavra. Eu tenho que fazer, irmão, conforme está aqui na palavra. A palavra de Deus diz: não matarás, eu não posso matar. A palavra de Deus diz que não roubarás, eu não posso roubar. A palavra de Deus diz que eu não posso mentir, então eu não vou lá mentir, irmão. Eu tenho que entender que Deus está dizendo: deixa de fazer a tua própria vontade, de cavar a tua própria cisterna, bebe da água que eu tenho para lhe dar. Quem deixa de cavar, quem deixa de receber do próprio manancial, Deus está dizendo, é o primeiro crime. Segundo crime, você cavou para si. Pastor, e é errado cavar para si? É. Jesus é quem disse. É aquelas pessoas que dizem assim: primeiro eu, depois eu, e eu de novo, e eu outra vez, e se sobrar um pouquinho, eu de novo. Tudo é só do jeito dele, só do jeito que ele quer. Mas Deus está dizendo: você está cavando cisternas rotas. Sabe o que é cisternas rotas? Cisternas rachadas, que não segura a água. Aleluia, aleluia. Pode colocar água dentro dele, a água vai embora. Aleluia, aquele crente que às vezes chega na igreja, ele ouve uma palavra, aí ele fica chacoalhado, aí diz: ah, Jesus, agora eu vou ser diferente. Aí parece que está cheio, aí no dia ele está vazio. Cisterna rota, a parede está rachada. Meu filho, não adianta. Enquanto você quiser ficar bebendo da sua cisterna, você vai ser pobre, cego, miserável e nu. Quem diz isso não é pastor Arquimedes, não. Quem diz isso é a palavra de Deus lá no livro de Apocalipse. Pobre, cego, miserável e nu. Aquele, irmão, que só quer saber do seu eu e só cava a sua cisterna. Deus está dizendo: você é um criminoso. Vocês me deixaram. Foi o primeiro pecado. Segundo pecado da geração que não conheceu o que Deus fez em Israel. Se encurvaram, aleluia, aos ídolos. Se encurvaram diante daquilo que estava diante dos seus olhos. Quer dizer, eles buscaram os seus próprios interesses. Eles buscaram aquilo para eles. Mas escute, irmãos. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Se encurvaram. Se prostraram. E os irmãos saibam, irmão, que hoje tem muita gente que está se curvando simplesmente porque é melhor. E eu fico olhando, irmão, o que Sadraque, Mesaque e Abednego,
quando eles estavam diante daquele grande imperador, e a fornalha que estava aquecida, mas quando aquele homem disse para eles: eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos e da fornalha de fogo ardente. E eles disseram: fica tu sabendo, ó rei, que nós não nos dobraremos. Pode colocar dentro da fornalha de fogo, irmão, nós não podemos nos dobrar, aleluia, diante das nossas necessidades, diante das nossas próprias vontades, ou diante dos nossos próprios desejos, ou simplesmente porque aquilo é melhor para a minha família. Não, irmão, eu não posso me dobrar. E ele diz: dobrou diante de quem? Dobrou diante de Baal. Sabe o que significa Baal? Senhor ou dono. E tem pessoas, irmão, que está pegando alguma coisa e fazendo dele o seu Senhor e o seu dono. E Deus está dizendo: eu sou o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E se dobrando diante de Baal e de Astarote, que significa filha de Baal. Para já não basta Baal, é minha filha. Mas Deus está dizendo: vocês me deixaram, vocês se afastaram de mim, vocês foram para longe de mim. Mas Deus está convidando, aleluia, nesta noite uma geração que canta, uma geração que glorifica o nome do Senhor, uma geração que tem compromisso, irmão, não com o homem, não com o político, não, irmão, aleluia, com o governante desta terra, mas uma geração que tem compromisso com esta palavra, uma geração que tem compromisso com Deus, uma geração que vive, irmão, o que está escrito aqui dentro desta palavra. Meu companheiro, Deus quer te usar na terra, mas quer que você esteja dentro desta palavra, que eu esteja dentro desta palavra. A palavra corta para lá, a palavra corta para cá, ela corta para lá, ela corta para cá, ela corta para ali, ela corta para lá. E é a geração que tem compromisso com Deus. Ela está dizendo: fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor. Oh, aleluia, vaso de bênção, louva o nome do Senhor. Aleluia, para a semana a gente termina. Aleluia, Deus está chamando uma geração comprometida para adorar o nome do Senhor. Adora Ele, aleluia, canta para Ele nesta noite. Glorifica o nome dele nesta noite, exalta o nome dele, diga para ele: Senhor, eu não vou te deixar. E Deus está dizendo: se você não me deixar, eu não te deixarei, porque eu não quebro a minha aliança contigo. Levante a tua mão e dê um glória a Deus nesta noite. Oh, aleluia. Oh, glória.